Cada vez mais, quando tira o fim de semana para o lazer, procura matar ou morrer. Tá difícil a situação, não é, Nonato? E amanhã? Até mais. Boa tarde. 3 crianças foram baleadas quando brincavam em uma praça aqui de Fortaleza. De acordo com testemunhas, homens chegaram ao local em um carro, já chegaram atirando nas vítimas. Elas tiveram que ser socorridas com urgência. Foi exatamente nessa rua que fica ao lado da pracinha do Jardim União que a pessoa na motocicleta parou. E exatamente desse ponto passou a atirar para dentro da quadra esportiva. Aqui, inclusive, a gente tem, olha, a marca de um dos disparos. Um deles acabou batendo aqui. Na quadra haviam várias crianças brincando. E pelo menos 2 delas foram atingidas nesse ponto. Aqui a gente tem um rastro de sangue, olha, que vem exatamente até o outro lado. A informação que nós temos é que a correria foi muito grande, o desespero dessas crianças foi muito grande. Alguns pares de chinela ainda ficaram aí nesse trecho onde nós estamos mostrando. E os rastros, gente, eles acabam vindo até o outro lado, olha. A outra criança, a informação que se tem, vejam só, 2 foram atingidas aqui na quadra. Uma outra estava aqui nos equipamentos e também foi atingida. Ali a gente tem aonde as marcas de sangue terminam, né? E segundo os moradores, essa praça é o único local que se tem de lazer aqui nessa região. E vocês imaginam numa noite de domingo, esse local cheio de pessoas, existem alguns comércios aqui na região, algumas pessoas gostam de ficar do lado de fora e não se sabe exatamente qual seria o objetivo ou quem seria o alvo desse atirador. Eles vieram, pararam ali do outro lado lá e já sacaram a arma e atiraram. E só tinha criança? Só tinha criança. Isso que eles atiraram em 2 caras, mas como é que pode? Ele atirou nos caras e pegou nas crianças. As 3 crianças foram trazidas por moradores aqui para a UPA do bairro José Walter. E é exatamente essa ambulância que vai fazer a transferência de pelo menos 2 delas para o IJF. Aí uma das crianças sendo colocadas na ambulância. Nós temos a informação que é um menino. 2 meninos, são 2 meninos, seriam 2 meninos e uma menina, acompanhados aí da mãe, possivelmente, ou um parente responsável, né? E vai para o IJF. Temos a informação que os 2 meninos que foram trazidos para cá levaram tiros, um levou um tiro no fêmur e o outro na perna. O da perna, inclusive, teria sido uma fratura exposta, obviamente, quebrou, né, a perna, e o outro na altura do fêmur. Nossa equipe tinha a informação que as 2 crianças seriam levadas numa mesma ambulância para o IJF, mas uma apenas está sendo levada. A garota, a menina de 6 anos, teria sido levada com mais urgência. Aqui para o IJF foi trazida uma garota de apenas 6 anos, uma criança de apenas 6 anos, ela que acabou sendo baleada no ombro direito e também na mão direita. Segundo o que nós pudemos colher com a equipe do SAMU, do Suporte Avançado 02, que fez o transporte dessa criança até o IJF, ela estaria em um estado de saúde estável e foi acompanhada por uma irmã até aqui o IJF, onde foi entregue para a equipe médica. A informação que se tinha, pelo menos até o momento, é que as outras 2 crianças também deveriam ser trazidas, transferidas aqui para o IJF, vindas dessa situação que teria acontecido no bairro Jardim União. Praça é local de lazer, final de semana, todos os dias, né? A família, as crianças, todos os adultos poderiam participar disso. Mas aqui em Fortaleza, numa cidade dominada pela violência, está sendo impossível até mesmo isso, de você ir para um local, se desestressar e acabar dando de cara com violentos que chegam de moto, como se fossem milicianos, como se fossem executores da onda maléfica que está habitando essa cidade. O motorista, ele foi assassinado no ponto em que trabalhava, na região metropolitana de Fortaleza. As informações são de que, apesar de exercer a profissão, ele não era credenciado, mas isso também não é motivo para a morte, né? Já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.
A vítima, que era mototaxista, costumava ficar neste ponto, localizado na rua Baturité, no bairro Diadema 1, no município de Horizonte, na região metropolitana da nossa capital. Ele foi identificado por Antônio Clóvis de Souza, a idade não foi informada para a polícia, pelo menos neste primeiro momento. O que se tem de detalhes é de que a vítima, o Clóvis, ele estava sentado aqui neste ponto com outros mototaxistas e de repente um veículo de cor preta de modelo Palio se aproximou. Haviam homens dentro desse veículo, mas a quantidade de pessoas ainda não foi informada para a polícia. Sabe-se que depois que o veículo parou, alguns homens desceram e já foram atirando em direção à vítima, no caso o Antônio Clóvis. Ele não teve a menor chance de defesa. Os disparos atingiram a cabeça e também outras partes do corpo deste homem. Com isso, a polícia já obteve informações de que aquela câmera de segurança instalada aqui no local, câmera de vídeo monitoramento aqui do município de Horizonte, flagrou a movimentação que se deu aqui. As imagens já se encontram com a polícia, mas eles preferiram não repassar para não atrapalhar as investigações. Sobre a motivação deste crime de morte, a vítima, embora fosse mototaxista, não era credenciado e tinha antecedente criminal com relação a tráfico de drogas. Tinha esse envolvimento, de acordo com informações da própria Polícia Militar, e morava em um bairro que fica bem próximo aqui ao local onde nos encontramos. É o bairro Mangueiral, que fica um pouco aqui à frente. Familiares chegaram há alguns instantes aqui na cena da ocorrência. A esposa estava sendo amparada por pessoas próximas. Ela não teve condições de conversar com a nossa equipe de reportagem nesse instante. Já saiu aqui do local porque não teve forças de permanecer aqui no local onde o marido foi assassinado. Uma outra informação que surgiu aqui na cena da ocorrência é de que um amigo, um companheiro de trabalho do Antônio Clóvis, também mototaxista, sofreu uma tentativa de homicídio aqui neste mesmo local na semana passada. Foram efetuados alguns disparos em direção a essa pessoa que não foi identificada, mas esse homem conseguiu fugir. Com isso, a polícia já recebeu essa informação suficientes para repassar à equipe da Polícia Civil, que busca detalhes para iniciar o trabalho investigativo aqui no local. Sobre cápsulas encontradas aqui na cena da ocorrência, apenas uma cápsula de calibre 380. Quem seriam esses homens? Qual o interesse deles em assassinar o Antônio Clóvis? Será que a motivação realmente era essa, tráfico de drogas? É a principal linha de investigação que será trabalhada pela equipe da Polícia Civil. Provavelmente. As pessoas deviam notar que não devem, de maneira nenhuma, entrar nessa jogada de tráfico, de vício, porque sempre ficarão marcadas para sempre. Pode ser a melhor pessoa do mundo. O viciado precisa de tratamento, mas os traficantes só merecem cadeia. Quem muito for dado, muito será cobrado, não é verdade? Daqui a pouco eu tenho essa frase bíblica, isso que é bíblico, tem a ver muito com o fato que foi registrado nesse final de semana e eu conto já já. Porque agora, um homem foi atacado no meio da rua por outros dois que estavam armados e chegaram já atirando. O detalhe, a vítima levou um tiro e percorreu praticamente o bairro inteiro até cair para pedir socorro. A equipe de motorreportagem do Barra Pesada chega à rua Elcias Lopes. Nós estamos no bairro Itaoca. Aqui a gente já observa a ambulância do SAMU prestando atendimento. E a informação que nós temos é que a vítima, um jovem, como a gente está podendo ver aí na imagem do Dorian Girão com apoio do Júnior Batalha, ela teria sido vítima de um ferimento por arma de fogo. Teria sido baleado, esse rapaz teria sido baleado. Todo o trabalho aí do pessoal do SAMU para que ele seja levado para o hospital mais próximo com rapidez. A gente está vendo aí que trata-se de uma pessoa bastante jovem e a informação que a nossa equipe de reportagem pôde colher aqui no local é que ele teria sido baleado em um outro local, mas caiu aqui no Montese. Ele teria sido baleado na Parangaba, mas teria vindo cair aqui no Montese, entre Montese e a Itaoca, pelo menos é o que a gente tem de informação. A gente vai conversar com um cidadão que estava inclusive saindo de casa para comprar pão, vejam só, quando se surpreendeu com um homem na frente pedindo por socorro. Ele falou que estava vindo de um tal de um restaurante lá da Parangaba, para lá. Aí ele disse que dois caras numa moto passou e atirou nele. Aí ele disse, eu saí de lá para cá, quando foi 6 horas da manhã eu abri a minha porta aí para pegar o pão, ele dando com a mão.
Aí os transuentes que vinham também junto, aí pegaram, começaram a ligar. Agora ele já vinha de lá, baleado, caiu aí na calçada. Eu não conheço ele, porque eu moro aqui há bastante tempo, nunca vi ele por aqui não. Agora a gente vai conversar com o pessoal do SAMU para saber mais detalhes a respeito do estado de saúde dessa vítima. Agripino, você já tem alguma identificação e como esse homem está? Luiz Carlos Pinto da Silva, 27 anos. Vítima de agressão de fogo na região lombar. E está alojado no abdômen. Repete só do local mesmo. Tá aí, como o próprio socorrista relatou, o rapaz tem 27 anos de idade, Luiz Carlos Pinto da Silva. Vai ser levado para o hospital mais próximo, que é o Frotinha da Parangaba, para poder receber atendimento médico. Ao que parece, ele está consciente e orientado, pelo menos num primeiro momento, e vai haver aí a possibilidade dele ser medicado de toda essa situação. O que aconteceu com ele e o porquê ele foi baleado realmente ainda tem que ser investigado, já que, segundo os relatos, 2 homens em uma moto teriam simplesmente passado por ele e atirado. A história, obviamente, tem que ser esclarecida para se saber exatamente o porquê que ele foi o alvo dessas 2 pessoas. Tem grupo de executores fazendo da cidade a sua sanha. Teve o caso ainda há pouco das meninos que estavam brincando numa praça, passou alguém numa moto, atirou. Agora tem esse cidadão, vítima também, de indivíduos que passaram numa moto. É preciso investigar, é preciso cobrar da polícia a investigação para que esses demônios, entre aspas, mas vale bem a palavra, não voltem a tirar proveito de uma situação que já é de caos e fazer com que o pesadelo se implante ainda mais na cidade. Um homem foi executado na frente da mulher e dos filhos dentro de casa. A vítima não tinha antecedentes criminais e, de acordo com a vizinhança, era pessoa de bem, pessoa trabalhadora. Emanuela Braga traz as informações. Foi para o cruzamento da rua Urucutuba com a rua Getúlio Vargas que a polícia foi acionada depois que disparos foram ouvidos, partindo de dentro de uma residência. O isolamento está exatamente nesse trecho que o Gilson Neves está mostrando para vocês, e o corpo do homem está dentro de casa. Nós estamos mostrando ali a entrada como se fosse um portãozinho, é exatamente lá que o corpo dessa vítima está. Quem era esse rapaz? Esse rapaz foi identificado pela polícia como sendo Raimundo Nonato Freitas Ferreira. Ele tinha 34 anos de idade. Um rapaz sem antecedentes criminais e que na noite desse domingo estava em casa conversando com familiares de maneira mais precisa com esposa e filhos, assistindo a um jogo de futebol, quando a residência foi invadida por um homem armado que efetuou vários disparos contra esse rapaz. Quem seria ele? Por que queriam matá-lo? Isso, na verdade, essa é a interrogação que paira na cabeça de quem conhecia, no caso, o Raimundo. Por quê? Ele era um cidadão trabalhador, pelo menos é o que é dito por algumas pessoas com quem nós tivemos um breve contato enquanto nós chegamos aqui no local onde o fato aconteceu. E, a princípio, não se teria um motivo para o assassinato desse homem. Se vinha recebendo algum tipo de ameaça, só realmente se alguém delatar isso para a polícia que vai ser possível saber de onde partiram essas ameaças, que terminou com esse crime com características de execução. Ainda hoje aqui no Barra Pesada, uma quadrilha formada por 13 pessoas invade uma empresa de ônibus e faz funcionários reféns. No momento da ação, a polícia consegue chegar ao local. E ocorre aí uma intensa perseguição com troca de tiros. A matéria completa com essas imagens que você já está antecipando aí, você vai acompanhar ainda hoje aqui no programa. E ainda, homens e mulher fazem arrastão em coletivo. Foram pelo menos 10 assaltos em uma única semana. Já os detalhes com toda a informação. Os corpos de um casal foram encontrados em um terreno abandonado na região metropolitana. As vítimas não foram identificadas, mas a crueldade das mortes chama a atenção. Luciana Lemos. Tudo aconteceu às margens dessa rodovia estadual, a CE 085, conhecida também como estruturante. Na realidade, as informações dão conta de que o fato
se deu nesse local bastante ermo, como vocês podem observar aqui nas imagens de Valbert Costa. De um lado, matagal, do outro, além dessa parede, também um matagal. A informação é de que um casal foi deixado aqui neste ponto, um pouco mais à frente, e os moradores aqui da região não chegaram a ouvir barulhos de tiros, não ouviram barulho de pessoas pedindo socorro. Estão acreditando que esse casal, os corpos dessas duas pessoas, foram ocultados aqui neste ponto. Da rodovia, nós caminhamos cerca de 100 metros e nos deparamos com a fita de isolamento. O local é esse, um local ermo. A iluminação é apenas do nosso equipamento. Mais à frente, a gente pode observar algumas luvas do trabalho pericial que foi realizado aqui no local. Já no início da reportagem eu comentei que de um lado havia matagal, do outro lado também, e a sequência é essa, durante toda essa estrada carroçável. Dá pra gente observar sangue aqui no local e também esse pano sujo de sangue. Possivelmente era esse lençol que estava cobrindo um dos corpos. As imagens são muito fortes. Algumas fotos estão circulando em redes sociais e mostra o casal neste ponto exato aqui dessa rua, desse acesso bastante ermo, como a gente já acompanhou. Já tinha passado em 5h30 juntamente com a minha esposa, ia para minha mãe e a gente não viu nada, né? Aí quando foi às 6 e pouco, a gente já ficou sabendo que tinham deixado 2 corpos aqui. É um casal? Um casal, um homem e uma mulher. O que você viu, o que você ouviu de informações? Não, de informações não passaram nada, porque quando eu cheguei já só fiz ajudar a colocar o corpo dentro do rabecão, né, para levar o corpo já. Os policiais estavam no local já. Eles eram conhecidos daqui? Ninguém conheceu eles não. O casal não foi identificado, a polícia militar esteve aqui, o trabalho pericial foi realizado e a gente observou pelos indícios deixados aqui. A Polícia Civil agora busca informações para identificar o casal, saber a motivação desse crime de morte e em quais circunstâncias a morte aconteceu. Os moradores aqui da região não ouviram tiros, não ouviram pedidos de socorro, mas se depararam com essa cena, com os 2 corpos que foram deixados exatamente neste ponto. Ainda há pouco eu falava que a quem muito for dado, muito será cobrado. Isso é bíblico. Hoje é o caso. Um delegado da Polícia Civil, com sinais de embriaguez, provocou um verdadeiro tumulto no final de semana. De acordo com testemunhas, além de bater em outro veículo, o agente de segurança teria ameaçado pessoas e chegou a atirar em via pública. Quem conta melhor como foi essa história é o Denis Barbosa. Ele estava armado com a mão na... Ai, meu Deus. Atirou na boca, mulher. Caiu. O homem tá ali aguardando. Ei. Para aí. Sai do meio. Aqui na Sapiranga, o fato ocorreu no fim de noite e movimentou muitos agentes de segurança. Porque depois do acidente, da colisão envolvendo pelo menos 2 veículos, houve uma grande confusão. Houve, inclusive, disparos de tiros aqui nesse trecho. Sai do meio. Nós estamos na rua José Moacir Bezerra e, de acordo com as informações das testemunhas, o condutor que causou o acidente conduzia este veículo de luxo. Ele seria um agente público, um delegado. Ele colidiu com o outro carro cinza de um motorista de aplicativo que havia acabado de deixar um cliente aqui bem perto e seguia exatamente na direção contrária do condutor deste carro. Após a colisão, claro, há um transtorno, há geralmente o desentendimento, mas para a surpresa do condutor deste carro, houve sim uma grande confusão exatamente envolvendo a comunidade que veio aqui a este ponto, saber se estava tudo bem, ajudar aos condutores, mas a informação é de que o agente público, o agente de segurança que conduzia esse carro, estava muito alterado e poderia estar inclusive com sinais de embriaguez. Nós vamos conversar agora com o motorista do motorista de aplicativo que se envolveu nesse acidente, o condutor deste veículo, que teve um grande prejuízo
prejuízo e passou por um grande susto aqui nesse trecho. Tinha acabado de deixar um passageiro ali no buffet e quando eu saí, o carro vinha em alta velocidade e ele simplesmente não freou. Ele simplesmente deixou o carro bater. Pode ver até que não tem nenhuma marca de frenagem, não tem nada. Ele saiu do carro já alterado, alcoolizado, agrediu o cidadão que foi me socorrer, ele agrediu o cidadão, deu uma tapa na cara do cidadão, botou o cidadão para ir embora. Aí depois disso ele ficou com a arma na mão. Aí tinha um pessoal aqui na frente desse carro. Depois do que houve, ele veio aqui, agrediu uma mulher, deu 2 chutes na mulher. Inclusive a mulher foi até para a delegacia prestar queixa. O que deixou ele dessa maneira agressivo? Isso aí, ele estava agressivo já. Aí depois que ele deu esses 2 chutes na mulher, que ele botou todo mundo para correr, apareceu alguém e jogou uma pedra no carro dele, que eu acho que tá até em cima do carro. Aí depois disso ele veio correndo, aí deu um disparo bem aqui para cima. Aí ele foi lá onde eu tava e foi você. Eu aqui parado não fiz nada. Aí ele voltou pra cá, correu até ali e voltou pra onde eu tava. Aí me pegou pelo braço e me trouxe pra cá, isso com a arma em punho. Dizendo que ia me matar, que eu ia ter que pagar o prejuízo dele, porque ele era fulano de tal, era não sei quem. Aí tinha outro rapaz que me chamou, que ele tava até com uma criança. Quando esse rapaz me chamou, aí foi que ele ficou alterado, querendo saber quem era o rapaz e tal, e o rapaz não disse. Aí ele pegou e começou a peitar o rapaz, a agredir, empurrar. Aí ele veio para onde eu tava, bem aqui onde ele me deixou. E depois ele perguntou para mim, quem é aquele rapaz? Eu não conheço. Aí ele foi lá correndo, inclusive caiu com a arma. Aí quando chegou perto do rapaz, ele não atirou para cima, ele atirou na direção do rapaz, estava com a criança. Aí ele pegou e voltou. Nisso tudo chegou as viaturas da polícia. Aí ele todo alterado com a polícia também, fez menção em puxar a arma. Aí o pessoal tentou conter ele, conversar com ele, ele não aceitou. Aí o responsável foi conversar com ele, aí ele fez menção de novo. Quando ele fez menção em puxar a arma de novo, aí todo mundo se juntou e algemou ele e colocou ele na viatura. Ele tem que assumir a responsabilidade do ato dele, né? Ele tem que assumir o prejuízo do meu carro. Que inclusive não é nem meu, é alugado, né? É alugado. Então você investe exatamente para ter um retorno e de repente um prejuízo, agora um transtorno muito grande. Muito grande. Fora os dias que eu vou ter que ficar parado, né? Sem ter como fazer dinheiro, sem ter renda esses dias. Eu não sei quantos dias. A informação que a gente recebe é que o caso já foi para a Delegacia de Assuntos Internos e há, nesse momento, um procedimento sendo realizado. Aqui, os agentes de segurança que estão trabalhando no caso apenas resguardam o cenário para que a perícia possa ser feita. Eles não participaram da ação aqui no momento para conter toda a situação. Olha, sobre esse caso, a equipe conversou com o advogado da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará. Vamos conferir o que ele tem a falar? Que o delegado Maurício estava no evento social, né, normal, e teria feito uso moderado de bebida alcoólica, como qualquer cidadão comum faz uso. Ocorre que ele estava consumindo uma medicação, né, que nós ainda vamos avaliar o componente dessa medicação. O certo é que acreditamos que essa medicação tenha se potencializado com a ingestão da bebida alcoólica. O certo é que após esse evento social, ele se deslocava para a residência quando houve realmente a colisão, já num ambiente já um pouco iluminado, um ambiente ermo ali no bairro da Sapiranga, próximo à favela. E após a colisão, quando ele ainda estava dialogando, né, com o ocupante do outro veículo, eis que algumas pessoas estranhas à colisão se aproximaram, alguns arremessaram pedras, enfim, o delegado se sentiu como inibido, né, pressionado. E ali ele realmente fez uso da sua arma de fogo. Após isso, foram chegando, né, viaturas, guarnições da Polícia Militar. Primeiro chegou uma, depois chegou outra. Ele chegou a se identificar como delegado para uma delas, inclusive, forneceu a sua arma, né, historiou o que estava acontecendo. Outra guarnição chegou depois. O certo é que chegou um instante em que existiam policiais que sabiam que o doutor José Maurício era um delegado e outras não. O advogado aí minimiza o fato de que ele bebeu, como toda pessoa, mas a lei é ágil quando tem alguém que bebe que vai dirigir, né? E principalmente de uma autoridade que conhece, deve pelo menos conhecer a lei. E nossa produção recebeu uma foto
Você está vendo aí uma foto do delegado Maurício aparecendo ao lado do secretário de Segurança André Costa. A foto teria sido tirada horas antes de ele se envolver num acidente. Ele é esse de camisa branca. Está à esquerda do seu vídeo e à direita está aí o secretário. Em momento de descontração, tudo bem. Mas na ocasião está o fato é esse, que é relevante, é de alguém que bebe, está alcoolizado, vai dirigir e ainda promove o tumulto que fez. Em nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário informa: determinou a instauração de um competente procedimento disciplinar para devida apuração na esfera administrativa. A CGD esclarece ainda que a liberdade foi decretada pelo Poder Judiciário porque ele já foi solto. Um homem que entrou em residência para roubar não contava que as imagens das câmeras de segurança estavam sendo vistas pelo dono da casa. Ele acabou sendo preso em flagrante pela própria população. Emanuela Braga, como é que foi essa história? Esse homem que você está vendo na imagem vai ser preso daqui a pouco pela população. Aí vocês veem o momento exato que ele já está planejando entrar em uma residência na rua José Vilar, no bairro Aldeota. Vocês veem que ele anda de um lado para o outro da rua, observa, vê o movimento dentro da residência, se tem alguém que possa ameaçar aí o intento dele. E o fato é que as câmeras de segurança não falham. E vejam aí o momento exato que ele pula o muro para dentro da casa. Ele entra pela lateral da residência, vocês veem aí que ele já acessa ali pela parte de lado, exatamente a parte onde fica um quarto da casa. E pouco tempo depois as câmeras já mostram novamente esse homem saindo. Ele teria jogado os objetos que ele roubou para o muro do outro lado e logo em seguida acabou pegando tudo. Ele não estaria sozinho, estaria com uma mulher e toda essa situação acabou sendo visualizada pelas pessoas que trabalham e moram naquela região. Esse homem foi preso, foi trazido aqui para o 2º Distrito Policial. Ele é o Orleando Costa Lopes, tem 38 anos de idade. Eu estou aqui com o dono da residência, o advogado Janus Hoven, que inclusive estava nas proximidades e quando o senhor chegou, ajudou ainda na captura dele. Porque essa imagem é instantânea, né? A gente estava próximo almoçando e a gente visualizou, aí a gente chegou a tempo, né? Quase a tempo, ele chegou a sair e ao retornar, um vizinho lá, inclusive o oficial de justiça lá, nesse ínterim, ele veio, aí nós seguramos ele. Eu tinha deixado o cachorro dentro de casa, o pitbull, entendeu? Quando ao arrombar a janela, ele deve ter se deparado e saiu em disparada, né? Por isso não levou mais. Não me levou mais. Além do crime que ele vai responder a partir de agora, ele já respondia por tentativa de homicídio e por outros 3 assaltos. Ou seja, é uma pessoa que já tem costume de agir dessa forma ali naquela região. Orleans, o que é que você tem a falar a respeito dessa história? Rapaz, eu não levei nada lá de dentro não, porque ficou tudo lá dentro. Como é que eu levei alguma coisa lá de dentro? E as câmeras? Pegaram você entrando, você saindo? Ah, mas eu levei alguma coisa lá de dentro? Não levei nada lá de dentro. Você já tem passagem, né? Tenho, mas não devo nada não. E você entrou na residência pra quê? É porque eu entrei porque ia de frente uns pés de manga, eu ia pegar uns pés de manga. Eu pego a manga. Você não foi no rumo do pé de manga, não. Você foi para dentro. Porque outra coisa da bobeira, aí eu peguei, não menti, deu ponto fraco, não menti, eu peguei. E o que foi que você pegou, então? Só um ventilador. Então, você pegou. Pronto, aqui se podia pagar por esse ventilador, eu tô pagando. Um grampo que você tire de alguém sem a permissão já é crime. Às vezes a pessoa pensa que não, foi apenas um ventilador que eu peguei. Você não deve pegar em nada que é dos outros. A lei manda que você faça para você ter as coisas pelo caminho correto. Isso aí tudo, a própria consciência está estabelecida uma lei que já vem gravada desde que se nasce. Quando você erra, claro, toda pessoa pode cometer equívocos, erros e a gente sabe que pode se recuperar. Mas é incrível que no mundo cheio de maus exemplos, como que a gente já vive, ainda continue outros também a se
alistarem nessa corrente do mal. Ainda hoje no programa, uma quadrilha formada por 13 pessoas invade uma empresa de ônibus, faz funcionários reféns. No momento da ação, a polícia consegue chegar ao local. E sabe o que é que ocorreu? Você vai ver todos os detalhes já na matéria completa. E ainda homens e uma adolescente fazem um arrastão em um coletivo. Foram pelo menos 10 assaltos em uma única semana. Durante a entrevista, um dos acusados pede, sabe o quê? Aguarda aí, já você vai ter os detalhes. Vamos falar agora dessa história da quadrilha formada por 13 pessoas que invadiu a empresa de ônibus, fazendo os funcionários reféns. No momento da ação, a polícia conseguiu chegar a tempo, e ocorreu uma intensa perseguição com troca de tiros. Quem vai mostrar esse caso com exclusividade é o Denis. Denis? Uma das câmeras internas do local mostra todo o movimento dos bandidos. Eles estão rendendo funcionários e obrigando as pessoas a abrirem a sala que dá acesso ao cofre. Eles têm, inclusive, armas e ameaçam muito as pessoas, desesperadas. Agora, atenção para este homem que aparece no centro do vídeo. Ele parece ter uma arma longa. Ele simula estar fortemente armado. Mas, de acordo com a polícia, que conseguiu analisar as imagens de melhor forma, ele está, na verdade, com uma alavanca, uma ferramenta de ferro utilizada exatamente para quebrar a parede e, futuramente, isso ao cofre. E foi exatamente isso que eles fizeram. Utilizaram essas ferramentas, chegaram a quebrar parte da parede, mas não tiveram acesso ao cofre. E desistiram exatamente porque alguém ou várias pessoas que estavam do lado de fora avisaram sobre a passagem de uma viatura da Polícia Militar. A polícia está, inclusive, passando, é avisada pelo segurança, por alguém que estava ali sabendo da situação e faz, neste momento, o retorno da viatura e inicia a perseguição na sequência. Confirmando a informação da Polícia Militar, agora a gente mostra exatamente a viatura que participou desta ação e mostra inclusive a marca do tiro nessa troca de tiros com os criminosos. Aqui um disparo, há estilhaços aqui dentro do carro que mostram que o tiro também atingiu aqui essa parte, que poderia inclusive ter ferido um agente de segurança. Felizmente ninguém ficou ferido. Essa informação da própria Polícia Militar, uma ação exitosa que conseguiu capturar a dupla que participava de uma verdadeira quadrilha, como nós falávamos. Chegaram dois correndo a pé dentro da empresa lá e pararam nós lá. Aí botaram nós para sentar no chão lá, aí disseram que não olhasse para ninguém, nós não olhamos não, né? Aí ameaçaram nós, dizendo que, perguntando se tinha algum herói. Rapaz, não tem não. Aí perguntou se queria encarar ele, mas nós ficamos tranquilos, né? Estavam com coragem para tudo, então. Estava para tudo, fazer qualquer coisa. Se ele me ameaçou, se alguém corresse, ia matar. Quantas pessoas rendidas no espaço todo do local? Na nossa parte ali onde abastece os ônibus, era uns 10. Aí tinha outra moça, lá para baixo lá que tinha só uma. Aí o chefe da garagem e o zelador lá de baixo. Aqui no JF, a chegada de um homem capturado pela Polícia Militar e ferido a bala. Ele está sendo conduzido agora para o interior da unidade de saúde, o Instituto Dr. José Frota, após receber um atendimento lá no Frotinha, do bairro Parangaba. Foi a primeira unidade que a polícia acabou socorrendo ele logo após a captura. Duas vítimas, uma grave e uma estável hemodinamicamente. Uma ficou na sala de reanimação e a outra foi para a pequena cirurgia, vai ser operada agora. Ferimento por arma de fogo. Que parte do corpo? A altura do tórax, está alojada na região da coluna e sem movimentos dos membros inferiores. Essa vítima é a mais grave. O outro, que parte do corpo? O outro foi no tornozelo, na região do tornozelo. Mas, segundo os policiais, ainda ficaram 11 no local. A polícia chegou certamente com algum tipo de informação privilegiada, conseguiu evitar tudo isso e flagrou ainda os criminosos. Iniciou uma perseguição, 11 conseguiram fugir e a polícia conseguiu capturar esses dois que estão aqui feridos. Mas após uma intensa troca de tiros, o fato que começou no Planalto Ayrton Senna se estendeu por vários trechos da cidade, indo para o anel viário e terminando lá no Distrito Industrial, no município de Maracanaú. Um importante trabalho realmente da Polícia Militar nas ruas de Fortaleza, conseguiu exatamente capturar e frustrar um grande assalto. Olha, a seguir vocês vão acompanhar homens e uma adolescente
fazem um arrastão num coletivo. Foram pelo menos 10 assaltos em uma única semana durante uma entrevista que a equipe fez. Um dos participantes chega a pedir, sabe o quê? Já. Aí, mas eu não faço isso mais não, prometo aí. Eu não faço isso mais não. Quando eu sair aqui agora dessa vez, eu não vou fazer mais isso não. Informações após o intervalo. Olha, são 12h49, a gente volta para falar. Quem anda no transporte coletivo de Fortaleza sabe bem os problemas enfrentados todos os dias por conta da insegurança. Os relatos de assaltos, seja dentro do ônibus ou nas paradas, são comuns. A repórter Luciana Lemos foi conferir essa triste realidade. Pontos de ônibus ficam assim no início da manhã e também no final da tarde. Quem depende do transporte público precisa aguardar por bastante tempo o coletivo. Mas em meio a essas pessoas, em meio aos cidadãos de bem, se encontram alguns bandidos que estão ali dispostos a praticar ações criminosas, se aproveitando e tirando vantagem de quem depende do transporte público. A gente anda com medo todo dia e sem assim escolher qual a linha, porque em toda linha tá perigoso hoje em dia aqui na capital. É inseguro realmente, mas tem que andar de ônibus, a gente precisa. Às vezes a gente sai do ônibus, não é assaltado no ônibus, às vezes é assaltado na rua. O que a senhora faz com seus pertences? A senhora deixa escondido ou não leva algo de valor? Eu entrego a Deus, porque eu já fiz isso, já coloquei em todo o canto da roupa, mas não dá certo não. Eles sabem onde a gente coloca. A senhora já foi vítima de algum assalto? Com o intuito de trazer mais segurança para os usuários do transporte público, a Polícia Militar realizou uma operação. Da seguinte forma: infiltrou um policial disfarçado dentro de um coletivo da linha Antônio Bezerra Messejana. A informação era de que essa mesma linha já sofreu várias ações criminosas. Pelo menos 10 ações durante só uma semana. Com isso, esse policial observou toda a movimentação dentro do coletivo e conseguiu flagrar um trio que cometia ações criminosas, que cometia assaltos em plena luz do dia, principalmente no trecho da BR-116. Eles pegavam na Guanambi, pegavam ônibus na base aérea de Fortaleza e desciam aqui em direção à Vila Casumba. Muita violência, toda a vida ameaçava. A pessoa não podia ter cabelo curto, que se fosse policial eles diziam que iam matar, espancavam mulheres, estudantes, quer dizer, é um trio muito frio, covarde, usando uma menor de 15 anos de idade, mas que agora nós vamos entregá-los à justiça para que a justiça seja feita e que as pessoas de bem possam ir e vir para o seu trabalho com tranquilidade. Porque é um absurdo o que esse trio vinha fazendo aqui nessas empresas e com esses passageiros. Todos respondem quando menores. Recentemente, 2 fizeram 18 anos e vão responder agora o primeiro assalto e corrupção de menor, já que eles usavam a menor para entrar com a mochila e as armas dentro do ônibus. Após a menor sentar, eles abriam a mochila e anunciavam o assalto. Eu coloquei o pessoal do reservado dentro do ônibus para se passar para o passageiro e após ser rendido, quase que o pessoal do reservado não consegue conter a fúria da população, que na verdade, pedra, pau, queriam lixá-los. Conversamos também com uma vítima. Ela prefere não mostrar o rosto, mas relata o momento exato em que o trio entrou no ônibus. Foi muito rápido, quer dizer, eles entraram e na realidade primeiro subiram 2, um rapaz com uma garota de mochila e depois o terceiro cara. Eles inclusive pagaram a passagem. Foi aí que quer dizer, eu achei eles estranhos, mas ele pagou a passagem, então não julguei. Só que quando o rapaz entrou, ele anunciou o assalto de tão maneira estranha que ok, é um assalto. E aí ocorreu tudo bem grosseiro e violento, mas deu certo, porque depois de 3 paradas, os policiais chegaram. A polícia agora está conduzindo o trio de assaltantes. Esse mesmo trio que teria assaltado pelo menos 10 vezes o mesmo ônibus em apenas uma semana. A polícia recebeu essa informação e conseguiu retirar de circulação essas 3 pessoas.
Entre elas, uma adolescente de 15 anos de idade. Os outros dois, maiores, de 18 anos. Emerson Rodrigues Mesquita e Caio Florito Ferreira. Acompanhe o depoimento desses dois homens. O que eu fiz aí, eu tô pedindo desculpa aí, mas eu não faço isso mais não, prometo aí. Eu não faço isso mais não. Quando eu sair aqui agora dessa vez, eu não vou fazer mais isso não, eu vou trabalhar agora. Você que disse que um passageiro aqui era policial, você ia matar ele? Não, Sano, não, foi eu não, Sano. Foi não, tem certeza? Não falei que ia matar ele não, Sano. E foi exatamente nesse ponto de ônibus que os policiais do reservado se infiltraram. Eles passaram como usuários de transporte público para flagrar a ação criminosa. E é na mesma linha onde a ação criminosa aconteceu que nós vamos saber a opinião dos passageiros. Os assaltos. Vários. Já passei já por 5 e eu tive a sorte de não ser assaltado nenhum dos 5 que eu estava lá na frente junto com o motorista trocador. Graças a Deus eu tenho levado sorte, mas a segurança é grande. São muitos relatos, mas graças a Deus comigo nunca aconteceu. A gente anda com medo, na verdade, né? A senhora evita trazer algo de valor? Sim. Olha, aqui só uma bolsinha com documento. Eu vou, né, pro hospital ali do coração. Não mais nada. Os assaltos? Demais, todos os dias tem. Tanto assalto de mão armada como batedor de carteira aí. Aqui tem de tudo aqui, viu? Como um dos trechos mais perigosos da linha é a BR-116, a Polícia Militar encontrou no celular de um dos presos um vídeo que foi feito aqui mesmo nesse trecho da rodovia federal. É possível perceber a forma em que os bandidos estavam se articulando para praticar ação criminosa logo no início da manhã. Olha, eu tô chegando na parada, assim, Tera. Ai, mentira tua, Tera. Olha. Olha, gordinho, olha já, olha. E aí mais gente andando pra parada aí, assim, Tera, no movimento, aí, ó. Eita, boba. A gente vai mostrar agora imagens de uma verdadeira força-tarefa que foi montada pelos policiais para capturar um trio de criminosos. Os bandidos haviam atirado contra uma viatura da Polícia Militar e, na tentativa de fugir, um deles entrou no meio do mato. As imagens mostram o exato momento que policiais militares estão fazendo um trabalho próximo à Lagoa do Banana, no município de Caucaia. A informação é de que o homem que estava armado atirou contra uma viatura da Polícia Militar. Uma viatura que fazia o trajeto normal, fazendo um serviço de patrulhamento. 3 homens dentro do carro e um teria atirado contra a viatura da Polícia Militar. As imagens mostram o trabalho da Ciopael, helicóptero, que faz aí uma busca na tentativa de chegar até esses 3 homens que estavam dentro de um veículo. Inclusive, a nossa equipe teve acesso a essas imagens da aeronave da Ciopael. Vocês estão observando o momento que o homem está nessa vegetação. Já em outro momento, a gente já observa policiais que tentam ter uma aproximação. Nesse momento, ele obviamente já percebeu a presença dos policiais e vai ter que se entregar. Depois, ele foi levado para a delegacia, onde teve que prestar esclarecimentos em relação à audácia, de ter atirado contra uma equipe da Polícia Militar. O trabalho da Ciopael, que a gente mostra mais uma vez aí, o momento que a aeronave vai observando e captando essas imagens do acusado e dando apoio também aos policiais que vão ter uma aproximação a esse rapaz. Após um trabalho, os policiais conseguiram chegar até esse rapaz que aparece nas imagens. Nós já estamos na delegacia metropolitana aqui de Caucaia. Com ele, a polícia encontrou uma pistola. Essa pistola foi apreendida e está sendo apresentada também à autoridade policial aqui desta delegacia. Como eu falei anteriormente, esse homem estava na companhia de mais outros 2 homens, 2 conseguiram fugir, ele não teve a mesma sorte, terminou sendo preso. Policiais da Força Tática de Apoio de Caucaia, os policiais fizeram esse trabalho durante uma perseguição. Ele, inclusive, tentou se esconder em uma vegetação próximo à Lagoa do Banana, mas mesmo assim terminou sendo preso. Nós vamos conversar com o sargento F. Nascimento, que vai dar mais detalhes em relação a esse caso. Nós estávamos fazendo na área turística ali da Lagoa do Banana, estávamos fazendo a ronda e nos deparamos com esses meliantes lá e fomos abordá-lo. Quando nós fomos abordá-lo, nós fizemos uma manobra na viatura, nós já percebemos que ele já estava com a arma em mãos. Atirou contra a composição, nós também atiramos contra a composição, contra ele também.
E ele adentrou ao mato, aí nós acionamos as outras viaturas, pedimos apoio e lá dentro da Lagoa do Banana nós o encontramos. E posteriormente encontramos a arma também e o conduzimos aqui até a delegacia. Ele está um pouco lesionado porque ele ficou andando entre os matos, entre os arames lá na Lagoa do Banana. E aparentemente ele que ficou ruim mesmo, que ele ficou dentro da água e se machucou por lá por dentro. Aí as informações do sargento F. Nascimento, que passou detalhes sobre a prisão desse homem. Um grupo armado dentro de um carro, esse grupo chegou a atirar contra os policiais militares. Teve início a perseguição, eles conseguiram se esconder em uma vegetação próxima à conhecida Lagoa do Banana, no município de Caucaia. 2 conseguiram fugir, mas esse homem terminou preso e foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Um mês após a confusão em um estacionamento que acabou com um homem esfaqueado, o Barra Pesada volta a falar sobre o assunto. Nós conversamos com o corretor que foi atingido pelos golpes de faca. Ele revelou que chegou a perder 8 quilos após o ocorrido e também citou o que espera daqui para frente. Há exatos 30 dias, um corretor de imóveis estacionava o veículo em frente a um depósito de construções localizado na Avenida Santos Dumont, do bairro Papicu. Devido a essa situação, no momento em que ele estacionava o veículo, o dono do estabelecimento comercial pediu para que ele retirasse o veículo dali. Houve uma certa discussão e logo depois o proprietário do estabelecimento comercial, da loja de construções, além de furar os pneus do veículo do corredor de imóveis, ainda desferiu facadas neste homem. Acompanhe. Ao parar neste local, o corretor de imóveis, Marcelo Ricardo, foi abordado pelo proprietário do estabelecimento. Proprietário que pediu que o Ricardo retirasse o veículo aqui deste local. Diante disso, o proprietário comercial e voltou armado. Entraram em luta corporal. E segundo a vítima, Ricardo foi atingido por pelo menos 3 golpes e socorrido por populares ao Instituto Dr. José Frota. Nós viemos conversar com o senhor Marcelo Ricardo, que se encontra aqui ao meu lado, um mês depois desse fato. Como o senhor se encontra? Nós conversamos e o senhor estava ainda bastante ferido, tinha saído há pouco do hospital. E agora, senhor Marcelo? Eu continuo ainda indignado, continuo ainda revoltado com tudo que aconteceu. Realmente continuo perplexo, porque é um ato de tanta violência com uma coisa tão insignificante. Hoje eu estou aqui, depois de umas cirurgias, sentindo ainda muitas dores, com muita dificuldade de várias coisas. Para você ter uma ideia, nesse período perdi mais de 8 quilos pela dificuldade de me alimentar, pela dificuldade de produzir. Continuo com dificuldade de trabalhar, não consigo dirigir direito, enfim. A vida deu uma mudança, e uma mudança não para melhor. Tentaram me matar e eu tenho que agradecer a Deus por estar vivo. Hoje estou vivo, estou com a minha família, sentindo dores, mas o pior já passou, vamos dizer assim. Marcelo, nesse período, logo depois que conversamos, o senhor iria até a delegacia prestar o depoimento no 15º Distrito Policial. O senhor teve alguma resposta da polícia? O que se tem de informações por parte da polícia? Eu, quando fui internado, eu fizeram o exame do corpo de delito, o exame do IML, lá no próprio JF. Então, isso é quando eu estava no hospital. Quando eu saí do hospital, que foi na sexta-feira, na segunda-feira eu fui prestar meu depoimento. Obviamente, esse exame ainda não havia chegado, esse exame ainda não chegou, pelo menos é a notícia que eu tenho ainda na delegacia. Dizem que de praxe esse tempo todo, mas foi feita perícia no meu carro. Quer dizer, também ainda não está pronto esse laudo da perícia. Eu já peguei um encaminhamento na própria delegacia, porque é uma recomendação do próprio ML, para que eu faça um exame de sanidade, para saber o nível de sequela, se é que houve alguma sequela no decorrer do trauma, no decorrer do que houve naquele período. Marcelo, o senhor acredita na justiça? Eu acredito, eu espero confiantemente na justiça. Se eu não acreditar na justiça, acaba sendo um ato de revolta. Muito amigos meus, muitas pessoas ficaram revoltadas, queriam fazer passeatas, queriam fazer protestos, muitos queriam estacionar o carro na porta dele, passar dias com o carro estacionado ali para ver exatamente essa questão. Mas eu falei, não, eu acredito na justiça e eu espero, sinceramente, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que olhe com atenção esse caso e dê aquilo que é justo, aquilo que realmente merece ser visto dentro da justiça. O Ministério Público é uma das últimas forças em que a população acredita realmente. Apesar de toda a descrença
em órgãos públicos do país, mas é no Ministério que repousa a nossa credibilidade em relação a esse e a outros casos também. A insegurança não para de fazer vítimas em todo o estado. Até mesmo as pequenas cidades do interior, antes conhecidas pela calmaria, pela tranquilidade, hoje são palcos para ações criminosas. Nesse vídeo, vocês estão assistindo, é possível ver um assalto ao mercadinho em Groaíras, região norte cearense. Os bandidos agem de cara limpa, sem se preocupar com câmeras de segurança. De acordo com informações da população lá do município, os roubos estão cada vez mais frequentes. Ainda hoje, um jovem é morto brutalmente em um estacionamento de supermercado. As informações após o intervalo. Treze horas e 9 minutos. Um jovem de apenas 13 anos, uma criança quase, foi assassinado brutalmente em um estacionamento de um supermercado. Agora, além da crueldade da ação dos assassinos, uma outra coisa chamou muita atenção da vizinhança do local. A frieza dos pais da vítima ao se depararem com o corpo do filho. Não entendeu por que nessa reportagem da Emanuela Braga. Tanto a polícia militar quanto os policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vieram aqui para a rua Pedro Sampaio. Nós estamos no bairro Quintino Cunha, os trabalhos periciais e de investigação já estão finalizando aqui nesse ponto. Nós estamos em um estacionamento, inclusive, de um supermercado. Aqui, a vítima, a informação que nós temos, teria por volta de 13 anos de idade, seria um adolescente bastante conhecido aqui da comunidade. Esse adolescente teria sido, as informações que nós temos, assassinado quando trafegava aqui pela rua Pedro Sampaio e teria sido abordado por homens que estavam em um veículo de placas não anotadas e efetuaram diversos disparos contra essa vítima. Nome não se sabe ao certo, só que ele era conhecido aqui dos moradores da região e acabou caindo exatamente nesse ponto, onde está bastante sujo de sangue. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual esse garoto ele acabou sendo morto. Isso porque não se sabe dizer se ele seria usuário de drogas, seria viciado, estaria devendo algo às pessoas, né, aqui da região envolvidas com a criminalidade. O que se sabe é que os disparos que o atingiram partiram de uma pistola calibre 380. Aqui a gente tem, olha, além das marcas de tiro, nós temos também pedras sujas de sangue. Não se sabe se, além dos disparos, também pedras acabaram sendo jogadas no corpo desse rapaz para que ele fosse assassinado. Um par de chinelos ali e umas pedras um pouco mais à frente de onde nós estamos. Ele era um menino calado. Às vezes ele dizia, ele ia lá para minha porta e disse: menino, vai para tua casa, o que tu quer? Tô aqui, hein? Tá aqui todo tempo. Tu não tem casa, não? Não tenho, eu moro lá pro lado do lagoa. Eu perguntava, mas ele não gostava de falar. Ele só vivia no meio da rua porque ele queria. A senhora é parente dele? Mora perto da mãe dele, amiga da mãe dele. A tia dele, uma vizinha minha. Mas ele era um menino tranquilo, né? Só tranquilo, ele não mexia, eu não sei. Ele envolvido com nada, só que ele falava demais. Alguns disparos que acabaram matando o rapaz, a gente vê aí na traseira desse veículo que estava parado. Segundo testemunhas, ele estava em pé, do lado do carro, quando acabou sendo abordado por esses homens. Igor Gustavo seria o nome desse rapaz, desse jovem. Foi confirmado que ele tinha 13 anos de idade e era do convívio comum aqui do pessoal da comunidade. Fato é que as pessoas que estavam acompanhando aqui toda essa ocorrência também ficaram extremamente perplexas diante da falta de sensibilidade tanto do pai quanto da mãe em não derramar nenhuma lágrima diante da morte de um filho que acabou sendo assassinado tão precocemente. Quem sabe o que vivenciava esse pai, que vivenciava essa mãe. Lamentável que uma criança dessas seja vítima dessa violência, mas ninguém pode realmente penetrar no íntimo das pessoas para saber o que amargava essas criaturas. Através dos tempos, ouve-se falar da necessidade de cada um de nós viver em paz, buscando honestamente o sustento e o apreço à vida. A lei de Deus é objetiva.
Não matarás. É o 5º mandamento. O mestre do cristianismo promulga: quem com ferro fere, com ele será ferido, referindo-se à lei de causa e efeito. Mas não é preciso nenhum desses avisos. Hoje eu falei aqui que a própria consciência nossa já traz embutida a necessidade de defesa da vida. Mas apesar de tudo isso, o que é que se vê? A violência parece uma praga a se expandir no meio da sociedade humana. Mata-se a 3x4, de forma vilanesca e inacreditável. Com alguém que passa numa moto, atira contra inocentes, crianças que estão na hora do lazer, num ato que pode ser atribuído à insanidade dos antigos grupos de extermínios, de milicianos que atuavam em cidades como Rio de Janeiro. E apesar de estarmos no século XXI, esses atos se assemelham a ecos de um passado, quando a humanidade era apenas uma tribo de indivíduos rudes, grotescos, brutais, que não tinham conhecimento da lei, de nenhuma lei. E aí cabe uma pergunta. A essa altura do campeonato, estamos evoluindo ou regredindo? São 13h15, o Barra vai ficando por aqui. O Vem Que Tem de hoje começa com novas informações sobre o caso que falamos mais cedo, das 3 crianças baleadas no bairro